Vocês ligam pros técnicos? Sim. Tudo uma parada. Pra saber como que é o comportamento, Sim. como é que... Nossa, é toda uma parada que o torcedor, ele não imagina, né? Ele só, Não. tipo, cobra, eu quero tal, eu quero fulano. Ah, não convocou fulano. Isso é uma injustiça. E aí eu fico, tipo assim, eu queria saber realmente como é que funciona esse lance, tipo, da comissão técnica. Então tá cada um de um lado agora viajando, olhando determinados jogadores. Eu vi a declaração do Tite falando assim que se olham 50 jogadores simultaneamente, assim. Sendo que vai menos da metade pra Copa. Sim. Então como é que funciona? É um trabalho árduo todo dia, rotina maluca, principalmente agora, né? Que a Copa é final do ano. Como é que tá? Sim. É um trabalho também, eu nunca havia trabalhado dessa forma. Nós temos em média 5 atletas assim por posição e eles competem entre si, né? Nós somos 3 auxiliares e 2 analistas, cada um pega uma base de 8 atletas assim. Bastante. E acompanha e a gente vê o jogo na íntegra, né? Não é os Não, melhores momentos do atleta e a gente faz os relatórios do jogo e do atleta e isso é material para a gente debater semanalmente. Então, assim, a gente viu o jogo ontem, vê o jogo hoje, faz um relatório, aí democratiza essa informação. E aí, não só o atleta, às vezes tem alguma jogada, alguma... assim, um lance de bola parada, alguma coisa que a gente pode sugar assim dos clubes para o nosso modelo também. E aí esse processo é o processo seletivo. A gente vai apurando e procura dentro do modelo. É lógico que quanto mais vai entrosando esse grupo, né, a oportunidade fica mais difícil. Porém, a cada convocação a gente faz esse trabalho, assim, depois e a é gente muito rico. a gente sintetiza isso e numa linguagem legal a gente fala assim, ó, a gente faz uma reunião com liderança reversa. Que cada um dá a sua verdade e tal. Na verdade, se quer isso, é quebra o pau. A reunião é quebra o pau. Vocês ficam discutindo de cada um defende a sua ótica, os seus convocados e a sua... para depois chegar no resultado final. Eu já O bicho pega. Eu já perguntei para jogador e queria saber de vocês. É tipo assim, por exemplo, um jogador tá se destacando. Vocês não é que vocês vão convocar agora, mas vocês começam a olhar para ele. Vocês chegam num jogador e falam assim, ó, tá mandando bem, continua. Tem esse tipo de diálogo com eles antes da convocação? Ou vocês pegam um jogador de surpresa às vezes? Como que funciona? Vocês dão um alerta pra ele? Vai, que já a gente pega, hein? Não, eticamente não dá para fazer isso. Não dá? Não dá para dar o alerta. Eles têm que saber que nós colocamos aí os que nós estamos acompanhando com a mídia de todos. Está evoluindo, a gente está acompanhando. Mas aí seria um privilégio, né? É um privilégio. Entendi. Exato. Entendi. César, você sente que hoje você tá mais inteirado com o futebol do que quando jogava? Tipo, de estar assistindo toda hora, de estar vivendo. Sim. Tá, muito mais. O nível de informação muito mais. Quando joga, você se preocupa mais em fazer a sua, né? É lógico que, a maioria das equipes que joguei fui capitão, então a gente tinha também uma responsabilidade perante o elenco. Como gestor, também, né? Assim, esse conflito entre instituição e os atletas, assim, é difícil. Porém, dessa maneira com que bom, eu sou o mais novo, assim, dali do grupo, com que a gente trabalha, é gratificante. Jamais pensei em fazer algo, assim, com tanta profundidade, com tanto detalhe, assim, minucioso. Relatório, negócio. Não é engessadão, assim, como tá falando. Sim. Mas é difícil passar algo, assim, um jogador que tá se destacando dentro da posição. Independente de onde esteja, não passa batido, é né? difícil passar. Tite, e a importância de ter um cara como o César, como ele disse, né? Capitão por onde passou, campeão, seleção, Palmeiras, sabe? Tipo, porque às vezes eu fico pensando, às vezes você tem um profissional qualificado, é essencial e ótimo. Mas você tem alguém que conhece o que o jogador tá sentindo, viveu aquilo ali, foi capitão, tem o poder da fala, é importante também? Tipo, faz a diferença? Digão, é fundamental. Ele traz, eu digo que cada um de nós representa um conjunto todo. Ele traz um conjunto de capitão por onde ele passou. Ele traz o conjunto do César Sampaio, capitão da seleção brasileira.
Então, a voz de fala dele, na hora que o atleta olha e que entende que ali já passou por circunstâncias parecidas, ela te traz um peso muito grande, ela te traz um impacto. Quem tá falando, é o César que já passou por uma Copa do Mundo. É um Juninho que já foi campeão mundial. Então, fala com o lugar de fala deles é consistente. Tafarel também, né? Tafarel. Só o Tafarel. Então, ela traz um peso grande. É, sim. porque imagina, né? Associado ao atleta ao estudo. Sim. Então, ela potencializa isso, ela aumenta, ela fica legal. Porque eu fico imaginando, né, tipo, você olha o plantel da seleção brasileira, só jogador ótimo, nível altíssimo. E aí, às vezes, você fala, tipo, como é que eu vou dar uma dura num Neymar, por exemplo, assim? É difícil, não é fácil. Você falar assim, pô, o cara é um gênio. Sim. Mas ele tem que ouvir também. Tem um momento que ele tem que ouvir. Então eu fico imaginando, né, como é que é esse lance, então a importância de ter uma equipe técnica qualificada. E eu queria saber uma dúvida, porque tem muita gente que... A gente é acho que os maiores defensores do Neymar aqui, que pega muito no pé dele, critica tudo, se potencializa tudo, qualquer coisinha. Como é que é o Neymar no dia a dia? Porque eu sei como ele é no dia a dia. Eu queria que você falasse, sabe? Como é que ele é no dia a dia? Eu tenho na relação com o Neymar uma relação muito transparente, muito clean, muito de boa, sabe, ao longo desse tempo todo. E eu me faço valer uma observação que o César Sampaio fez quando o Integrado foi numa situação que ele veio diferente, veio com uma expectativa e colocou assim, pô, cara, é muito fácil, é muito tranquilo trabalhar com o Neymar. Ele cria uma expectativa, exato. Porque a premissa é do Neymar ou qualquer outra pessoa. Quando o respeito ele acontece, é do lado humano, não é da... Ela tem a reciprocidade. Ela tem a conduta. Ela pode ter a crítica, ela pode ter o elogio. Colocado de uma forma educada, ela tem essa reciprocidade. E é assim com ele e assim com os outros também. Eu vi você falando que muita gente também pega no pé dele falando, não, porque ele quer resolver tudo sozinho, ele não toca a bola. E aí eu vi uma declaração sua, acho que foi o Rafinha que foi pra cima e errou. E ele tipo, puta, não vou tentar de novo. Ele, não, é pra tentar de novo. Vai pra cima, segura a bronca. Sim. Ele também é um líder dentro técnico, da seleção? Absolutamente sim. Inclusive para dividir agora o protagonismo com uma série de outros atletas que têm essa característica. O Antony tem essa característica, o Rafinha tem essa característica, o Vini tem essa característica, o Rodrigo tem essa característica. Então, de ter jogadores que têm esse 1 contra 1, esse drible, a finta, o lance pessoal, criativo, a caneta, a carretilha, chama que. Principalmente na última parte do campo, cara, ali é da intuição, ali é do talento, ali é da criatividade, sim.